Olá, gente, tudo bem? Dr. Sam aqui para conversar dessa vez sobre resistência dos tumores aos tratamentos oncológicos. Gente, já é sabido pela ciência, pelos cientistas, pelos pesquisadores, que o tumor desenvolve resistência aos tratamentos. Os tumores, em sua grandíssima maioria, desenvolvem um processo de proteção muito elegante. Veja que interessante. Elas apresentam um tipo de glicoproteínas membranares. Ao ser ativadas usando ATP mitocondrial, essas proteínas membranares, o pessoal chama de glicoproteínas, ou seja, uma parte de glicose e uma parte proteica, essas proteínas apresentam a capacidade de fazer com que as células cancerígenas bombeiem para fora, que eles chamam de P-glicoproteínas, B de pump, de bomba, que bombeia as drogas para fora, ou os medicamentos para fora da célula cancerígena, reduzindo o dano. As células cancerígenas, uma coisa que caracteriza as células tumorais ou as células cancerígenas, é sua capacidade de mutação ou sua capacidade de replicação e crescimento rápido. Esse crescimento rápido, vertiginoso, capacita a célula a se defender. Não seja interessante, se defender e a burlar tanto o sistema imune como o sistema terapêutico. Isso apresenta-se um grande problema para a terapêutica na área da oncologia. Por quê? Porque nenhum fármaco está protegido ou está imune, da defesa do câncer ou do sistema de defesa que o câncer apresenta. Ou seja, qualquer tipo de tratamento, seja ele paclitaxel, docetaxel, as doxorubicinas, as cisplatinas, são a classes de substâncias que são usadas para tratar o câncer ou combater o câncer ou destruir o câncer, Isso são substâncias tóxicas, apresentam uma alta toxicidade. Essa autotoxicidade, então, ataca as células cancerígenas. Agora, veja mesmo, o que acontece? Todas essas classes de substâncias, cisplatinas, os taxóides, as doxorubicinas, são classes de substâncias, todas elas, o câncer, vários tipos de câncer, inúmeros tipos de cânceres, ou seja, dos mais variados órgãos, eles conseguem se defender desses ataques da quimioterapia. Olha que interessante. O câncer se defende, o câncer não tem muito dano, mas o paciente continua tendo dano. O paciente continua ficando debilitado, o paciente continua ficando fraco, o paciente continua perdendo apetite, o paciente continua perdendo músculo. Isso é terrível. O câncer resistente e o paciente debilitado. Então, o que é que os médicos fazem, o que é que os oncologistas fazem às vezes? Ficam mudando de droga nos período curto para tentar fazer com que essas mutações, que eles atribuem uma mutação genética na célula do tumoral, eles tentam antecipar essas mutações, causar um dano ao tumor, ao câncer, e fazer com que esse câncer regrida. Muitas vezes o câncer regride e 3 meses depois o câncer volta. Ele apresenta essa capacidade de adequação, que é assustadora. E eu martelo sempre, você que me acompanha nesse canal, sabe que eu tenho falado que o grande trunfo para o sucesso na luta contra o câncer é exatamente o uso do seu sistema imune. Ou seja, o que é que eu tenho percebido? Que pacientes que fazem uso dos quimioterápicos atrelado ao uso do Biovit Biglucan, que é o suplemento que eu desenvolvi, esse suplemento age na imunidade, e, portanto, a imunidade fica melhor, fica mais capacitada, fica mais apta a identificar o câncer, os pacientes apresentam melhor resposta. Então, a proposta é exatamente essa, e é por isso que vários oncologistas, vários médicos e vários outros profissionais de saúde, incluindo nutris oncológicos, atrelam o Biovit, associam o Biovit durante o tratamento oncológico. Por quê? Porque o câncer diminui sua capacidade de mutação ao mesmo tempo que o dano da quimioterapia à imunidade do paciente, o dano da quimioterapia à mucosa do paciente,
O dano da quimioterapia aos músculos do paciente, porque, só lembrando, a ação dos quimioterápicos é que eles são extremamente oxidantes, eles provocam estresse oxidativo, ou seja, aumento de sinais inflamatórios. Esse aumento dos sinais inflamatórios provoca no corpo do paciente essa perda de músculo, apresenta então essa baixa na imunidade porque gera neutropenia e apresenta mucosite, e daí o paciente começa a ter essa série de eventos colaterais que faz com que o oncologista se vê forçado muitas vezes a interromper, pausar e até mover o paciente para paliativo. Por quê? Porque ele vai tentar uma droga, o tumor adquire resistência. Ele vai mudando de droga, o câncer vai apresentando resistência, o paciente continua debilitando e ele se vê sem saída. Por quê? Atenção, você médico, você nutricionista. Porque no processo de quimioterapia, o sistema imune é atacado. Então, o grande aliado, o grande trunfo que poderia ser o sistema imune, acaba sendo danificado. Isso é péssima notícia. Aí o paciente, quando entra em perda de apetite, entra em caquexia, apresenta aí perda de músculo e vai definhando, isso é assustador. Então você precisa cuidar da imunidade. Uma das formas de cuidar da imunidade, tomar suplementos ou ter uma alimentação que reduza esse estágio inflamatório. Muita gente diz o seguinte: antioxidantes durante a quimioterapia não pode, porque pode cancelar a quimioterapia. Gente, qual o volume de antioxidantes para cancelar a quimioterapia? Né? Então, assim, talvez seja interessante, sim, um volume, né, bom, de uma quantidade interessante de antioxidantes, mas o mais importante do que você ingerir suplementos antioxidantes, o mais importante que auxiliam na imunidade. Presta atenção, gente, presta atenção. Auxiliar na imunidade é diferente de agir na imunidade. Você precisa de algo que age na imunidade, que provoca na medula óssea uma resposta. Então você vai ter uma ação inata, no sistema imune inato, uma ação no sistema imune adaptativo. Essas ações aumentam significativamente as chances de sucesso de um paciente sobre quimioterapia. É essa a melhor estratégia. É você atenuar, mitigar, reduzir o dano que a quimioterapia faz no paciente, enquanto a quimioterapia provoca dano no câncer. Qual a melhor forma de fazer isso? É melhorando sua imunidade. Então, minha recomendação e minha orientação é que você vai fazer uso do Biovit Glucan em paralelo à quimioterapia, sim. O uso concomitante do Biovit durante a quimioterapia tem trazido resultados excelentes e tem trazido resultados maravilhosos. Tem sido um privilégio para mim, como fundador do Laboratório Semes Biofarma, trazer essas novidades e ouvir resultados, e ouvir relatos de médicos, nutricionistas e outros profissionais que trabalham com pacientes oncológicos e dizer que os pacientes estão respondendo muito bem aos ciclos de quimioterapia. Então, na realidade, o Biovit auxilia a adesão do paciente aos ciclos de quimioterapia. Então, para você, fica essa dica, tá bom? Se você gostou dessa informação, se você está sendo acrescentado por essas informações do meu canal, eu peço a você que você clique no joinha, compartilhe esse vídeo, né? Então, você curte, compartilhe e comente. 3C, se você fizer isso, está ajudando muito a esse canal a tocar e a servir outras pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe.